E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Gerson, eu estou aqui mais uma vez para trazer mais conteúdo de qualidade para você. Então essa é a cobertura máxima GGE e Gimbo, e eu estou aqui com o professor André, de Filosofia, professor André Pessoa, não é isso? Exato. Professor de Sociologia e Filosofia, a gente vai ter uma conversinha aqui agora. Professor, muito obrigado por ter tomado esse tempo de vir aqui, gravar com a gente, responder as dúvidas dos alunos. Muito obrigado desde já. Ok, o prazer é todo meu, Gerson. Então, para mim, de fato, é bastante prazeroso estar nesse momento aqui com vocês, com os alunos GGE, com a Gimbo, nesse projeto tão importante, né? Massa, beleza. Então, professor, hoje o Enem ele é dividido em algumas áreas, né? Então, assim, quais são as áreas e disciplinas que tem um programa de ciências humanas e as suas tecnologias, né? O que abrange isso aí para o aluno? Ok, Gerson. A prova de Ciências Humanas e Suas Tecnologias é, como você falou, uma das provas do Enem, né? E no programa de Ciências Humanas e Suas Tecnologias você encontra temas de História, de Geografia, de Filosofia e Sociologia. Ou seja, é um bom exemplo da multidisciplinaridade, né? Da sinergia, Nossa. Digamos assim, do Enem, tá certo? No que diz respeito a esse programa de Ciências Humanas, o que nós percebemos é que é um programa muito amplo e fluido também, o que permite a exploração de assuntos que vão desde formação cultural do Brasil, passando por movimentos sociais, globalização. Então, assim, como o programa é muito amplo e muito fluido, então pode esperar qualquer coisa, inclusive temas que não estão totalmente explícitos no programa, porque como o programa é relativamente genérico, então ele abre aí a possibilidade de se explorar qualquer tema imaginado. Então, por exemplo, nas provas de ciências humanas dos anos anteriores, tem alguns assuntos que têm aparecido com uma relativa frequência. Por exemplo, questões sobre ética e moral são questões que têm aparecido. Mas, por exemplo, no programa, na prova do ano passado, caiu uma questão assim sobre a filosofia utilitarista de Jeremy Bentham, que é um filósofo inglês do século XVII, assim, uma coisa extremamente específica. Então, assim, o programa pode ser explorado de mil maneiras diferentes. Na prova do ano passado também, lembro que caiu uma questão cujo enunciado partia do prefácio de um dos livros mais importantes do filósofo iluminista alemão Immanuel Kant, que é um filósofo do século XVIII. Então, a questão partia do prefácio da Crítica da Razão Pura, que é uma obra de Kant, uma obra desse filósofo alemão iluminista, e, diga-se de passagem, uma obra muito difícil de compreensão, porque os autores alemães, os filósofos alemães do século XVIII e XIX, eles são muito herméticos, em algum caso são até prolixos, então a leitura é difícil, e o aluno tem que se habituar a tudo isso. Então essa amplitude, essa generalidade, essa fluidez do programa permite a exploração de temas os mais diversos, né? O que acaba dificultando uma previsão, digamos assim. Então, qualquer coisa pode ser explorada. E o aluno que está com tanta coisa, assim, que ele está estudando vários assuntos e ainda pode cair coisa que ele não estava esperando, como é a melhor forma para ele se preparar para isso aí? Bom, eu diria que tem uma coisa que é essencial para o aluno que pretende fazer uma boa prova de ciências humanas no Enem. Aliás, duas coisas que são essenciais. Em primeiro lugar, ele tem que se habituar com a leitura de textos e documentos. Então, a prova de ciências humanas, ela digamos assim, ela tem essa característica, não é? Então, é muito comum se dar um texto ou um documento e explorar o tema a partir da leitura daquele documento, daquele texto. Ou seja, é uma via indireta. O Enem gosta dessas vias
indiretas. Então, a leitura de textos, de documentos importantes, de autores consagrados, né, da literatura brasileira, da filosofia mundial, da sociologia, os clássicos da filosofia, da sociologia ou da história, de qualquer área que a prova abrange. Então, é importante isso, essa leitura desses textos, digamos assim, clássicos. E, além disso, uma outra coisa que a gente percebe, né, é que, para quem quer fazer uma boa prova de ciências humanas, é necessário se habituar com esse linguajar mais acadêmico desses textos. Então, às vezes nós ouvimos os alunos comentando as provas de ciências humanas do Enem e eles falam da dificuldade de compreensão do texto. Isso porque uma boa parte dos alunos que fazem essa prova não se habituaram, né, com essa linguagem mais acadêmica. Alguém, aliás, já chamou essa linguagem do Enem de um sociologiquez, ou seja, para expressar esse academicismo da linguagem. Então, se requer do aluno que pretende fazer uma boa prova, se habituar com a leitura de textos clássicos, de documentos, e com a própria linguagem, com essa linguagem mais acadêmica, mais rebuscada da prova de ciências humanas. Isso aí é imprescindível, digamos assim. Então, em resumo, assim, ele tem realmente que ler, se dedicar e se acostumar com... Sem dúvida nenhuma. Aliás, eu costumo dizer isso para os meus alunos. O aluno que faz uma boa prova de ciências humanas é aquele aluno que não se limita ao material didático, embora, por exemplo, no caso do GGE, o material didático seja excelente, mas é necessário ir além, é necessário uma formação, digamos assim, universal. Então, você tem que buscar outros recursos, sites especializados, leitura de paradidáticos, reportagens em revistas de grande circulação, estar atento também aos jornais de grande circulação, aquilo que é veiculado em programas da TV. Então, é necessário, de fato, assim, abrir o leque, né? E o cara tem que estar antenado. Ele tem que estar antenado, porque senão ele vai ter dificuldades com essa prova, né? Então, ele precisa, de fato, estar antenado, estar ligado. Tem que estar ligado. E, professor, muito aluno, ele quer que o professor venha com a bola de cristal, dizendo o que é que vai cair na prova, né? Mas, assim, a gente não tem como prever o que é que vai cair, mas... Existe alguma tendência de algum assunto que possa ter uma probabilidade maior para vir na prova desse ano? Existe, sim, existe. Embora nós não possamos fazer, digamos assim, previsões, né? Porque nós somos educadores e não místicos, gurus. Mas, como você bem falou aí, existe uma tendência. Então, a prova de ciências humanas, ela tem uma tendência. Que tendência é essa? O que nós observamos na prova de ciências humanas é que ela abrange muito temas ligados à atualidade. Então, atualidades. Então, é muito comum aparecerem temas ligados ao mundo moderno e contemporâneo. Ou seja, ao mundo a partir do século XVIII, para usar como referência, talvez uma boa referência, talvez seja a Revolução Francesa de 1789. Então, temas ligados ao mundo moderno e contemporâneo. Então, eu listei alguns aqui que eu acredito que são passíveis de aparecerem na prova desse ano. Tem um tema aqui que me chama muita atenção e que eu acredito que vai estar nessa prova, que é esse tema: movimentos sociais, pensamento político e Estado. Você vê já por esse tópico aqui que é coisa bem genérica: movimentos sociais, pensamento político e Estado. Então é uma coisa bastante abrangente. Mas, assim, os movimentos sociais, acredito que devem ser explorados nessa prova. E aí, se nós estivermos pensando em termos de Brasil, nós podemos pensar na revolta de Canudos, no final do século XIX, a questão fundiária na Bahia, né, a proliferação dos latifúndios e os consequentes problemas sociais resultantes desse crescimento do latifúndio, o sertanejo que era desarraigado da sua terra, né? A gente pode pensar na revolta da vacina no início do século XX, no Rio de Janeiro, coisas desse tipo. Por exemplo, o movimento estudantil durante o período da ditadura militar, entre 64 e 85, a participação
dos estudantes, a luta dos estudantes, né, pelo direito de expressão, pela abertura política, né, pela democracia. Então, eu acredito que esses movimentos sociais devem ser explorados nessa prova. E nessa parte de pensamento político, eu diria que um tema que deve aparecer, pode aparecer nessa prova, são as teorias contratualistas. Aí você pode pensar na teoria de Thomas Hobbes, na teoria de John Locke e na teoria de Jean-Jacques Rousseau, que são teorias que tentam dar conta da origem do Estado. Então, eu acredito que essas teorias contratualistas, né, que veem o Estado como se originando entre um acordo entre povo e a instituição propriamente dita chamada Estado, eu acredito que essas teorias elas podem aparecer. Coloquei também aqui um outro tema que eu grifei aqui, que eu acho que é passível de aparecer nessa prova, é a questão do tema cidadania e democracia no mundo moderno. Então, esse tema aqui, isso aqui está muito em relevo, né, nas discussões atuais. Então, aliás, não se fala de cidadania sem falar de democracia. Então, talvez fosse interessante relacionar a cidadania, a democracia com o movimento iluminista do século XVIII, né, com os ideais da burguesia. Então, acredito que isso aqui deve aparecer. Uma outra coisa, um outro assunto aqui que é possível que apareça também, né? A luta pelos direitos civis, humanos, políticos e as constituições brasileiras que dizem respeito a esse assunto, sobretudo a Constituição de 88, que é a nossa Constituição, né? Que é chamada de Constituição Cidadã. Foi aquela Constituição que estabeleceu o 13º salário, o voto facultativo para jovens entre 16 e 18 anos. Então, tudo isso aí é interessante. Mais um assunto que eu acho que pode aparecer nessa prova é a parte de revolução industrial do século XVIII e a transformação do processo de produção decorrente da Revolução Industrial. Então, a partir da Revolução Industrial do século XVIII, a forma de produzir mudou. Então, o mundo passou da manufatura para a maquinofatura. E aí, com o aparecimento das fábricas, surgem duas classes distintas, né, a burguesia e o proletariado, e quem explora muito bem esse tema é o Karl Marx, né? Então, seria interessante dar uma revisada na teoria marxista acerca da luta de classes entre burguesia e proletariado, conceito de alienação, ideologia, mais-valia. Então, acho que isso aí é importante. E para encerrar, um outro tema que eu acredito que pode aparecer nessa prova é a globalização. Então, a sociedade ligada em rede, né, o mundo conectado, o conceito de aldeia global do Marshall McLuhan. Então, acredito que esses são temas que têm uma boa probabilidade de aparecer nessa prova de Ciências Humanas de 2014. Né? Vai ser uma prova, acredito que, pelo que eu tenho percebido, a prova está sendo aperfeiçoada. A cada ano que se passa, a prova fica mais bem elaborada. E eu acredito que esse ano nós teremos uma boa prova, né, e que vai presentear assim, um aluno que estuda, se dedicou, né, que seguiu essas orientações. Perfeito. Professor, muito obrigado por essas dicas, por estar aqui compartilhando isso aí. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo está aproveitando bastante. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar fazendo parte da cobertura máxima. GG foi todo meu. E você, fera, que está assistindo aí agora, comenta aqui embaixo, escreve alguma coisa aí que a gente está sempre olhando, vendo o que é que vocês estão falando, para a gente fazer isso aqui cada vez melhor. Tá bom? Um forte abraço, pessoal, e até a próxima.